Você tem trabalhado e muito, né, Ciro? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Um forte abraço a você, um abraço muito, muito fraterno a toda a gente querida de nossa Minas Gerais. Ô, Ciro, como é que você está vendo a atuação do governo federal nesse combate à pandemia do coronavírus? Olha, eu estou muito indignado com isso. Acho que esse negócio de responsabilidade política haverá hora para a gente apurar. E por que eu estou dizendo a você que eu estou muito indignado? Porque hoje a principal ferramenta é informação. Sim. Diante de uma pandemia dessa natureza, que não tem precedente, as autoridades não podem ficar desorientando o povo com informação contraditória, colocando coisas secundárias no lugar de coisas que são mais urgentes e mais graves. E o Brasil, né, para nossa sorte, tem a condição de olhar o que já aconteceu nos países onde a epidemia começou mais cedo. E hoje você também tem a possibilidade de olhar as organizações científicas, você tem a condição de olhar a orientação dos principais homens de Estado, ou seja, dos governos do mundo inteiro, e você tem condições de olhar o que está dizendo a ONU, o Sistema das Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde. E desse conjunto, ou seja, quase 100% dos homens, dos governantes do Brasil, 100% dos cientistas respeitados, 100% dos órgãos internacionais, estão dizendo uma coisa, que nesse momento todo mundo que puder tem que entrar em isolamento social. Por que o isolamento social? Porque cada pessoa contaminada, mesmo que não tenha os sintomas, vai contaminar 4 pessoas. 4 pessoas contaminam mais 4, isso dá 16. 16 contamina 16. E esse vírus nunca se viu na história da humanidade, um vírus que se propaga com tal velocidade. E aí as pessoas no Brasil começam a fazer uma contradição dita pelo governo entre economia, emprego, renda e essa providência. Essa contradição não existe. Se só tem uma saída, que é o isolamento social, os governos do mundo inteiro já urgenciaram providências para fazer chegar um programa de renda mínima para o conjunto da população que não pode ficar em casa, ou que não tem emprego, ou que é autônomo, ou que é informal. E, em paralelo, essas pessoas estão fazendo o que no mundo? Estão aumentando a condição de teste. O Brasil só está testando, a essa altura do campeonato, nós só estamos testando quem está grave no hospital já. Ou seja, todos os nossos números é como se a gente estivesse olhando para o retrovisor, olhando para trás. Nós precisamos acelerar o teste para, de fato, chegar aos números corretos. Depois você tem que preparar os profissionais que não podem ficar em casa, policiais, bombeiros, pessoas que estão no abastecimento, e especialmente os profissionais de saúde, com os equipamentos de segurança. O Brasil não tem esses equipamentos de segurança suficientes. Nós temos que importar do estrangeiro, tudo isso demanda tempo e é um tempo crítico que nós estamos perdendo. Em seguida, o Brasil tem 208 milhões de habitantes, Ricardo. Se só 10%, preste bem atenção a gente querido das Minas Gerais, se só 10%, pelo amor de Deus, se contaminar, significa que nós teremos 20 milhões e 800 mil brasileiros contaminados. Se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, o sistema de saúde não tem como dar vazão. Porque se apenas 5 de cada 100 desses 20 milhões e 800 mil brasileiros que vão ser contaminados contraírem a forma grave, ou seja, pegarem uma pneumonia, ficar sem fôlego, vão precisar de respiradores artificiais, de máquina de UTI, de profissionais e de leitos de UTI. Só para você ter uma ideia, o Brasil, nesse momento, só tem 40 mil leitos de UTI. Nós estamos falando aqui que 1 milhão e 40 mil brasileiros vão precisar de leito de UTI. Na menor hipótese de que apenas 5 de cada 100 adquiram a forma grave e de apenas 20 ou de apenas 10 de cada 100 adquiram o coronavírus. Esses são números que a ciência está mostrando. Portanto, os governantes brasileiros não podem fazer o que estão fazendo, discutir, brigar, dar sinais contraditórios para a população. Nós temos que seguir as coisas pela nossa própria inteligência, pela nossa própria cabeça e olhar aquilo que o mundo inteiro está recomendando fazer. Felizmente, a maior parte dos governadores está fazendo, não é o caso do governador de Minas, que está indo e voltando. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, está fazendo o que é importante. Vocês já têm 2 mortes
Mas volto a lhe dizer, isso é um número que está olhando para trás. É muito mais gente já, pelo menos dizem os especialistas, 12 vezes mais a quantidade de brasileiros que já estão doentes do que aquilo que os números oficiais estão indicando. E não é por fraude de estatística, volto a dizer, é porque o Brasil não está testando com a quantidade necessária, porque nós não temos os testes no Brasil. Pois é, Ciro, você citou o governador de Minas, estou o prefeito Calil, e eu tenho conversado aqui com vários prefeitos, inclusive com o Calil na última sexta-feira, com o prefeito Vitório Medioli de Betim, hoje mesmo vou receber o Vitor Penido aqui de Nova Lima, e vários outros prefeitos da região metropolitana, de Ibirité, o William, todos eles reclamam a mesma coisa praticamente. Não temos liderança nem no Estado e nem no governo federal. Você vê dessa forma também? Eu vejo sim, é muito grave, mas nós não devemos perder tempo em examinar isso. O que eu estou recomendando é aquilo que nós estamos procurando fazer aqui no Ceará, e eu digo ao povo de Minas que está funcionando. Nós aqui estamos trabalhando juntos, é uma tradição nossa, o governador está na mesma linha, começou mais cedo do que o resto do Brasil, o prefeito da capital, todos os prefeitos, 100% da Assembleia Legislativa, nós não estamos divididos aqui. O Tribunal de Justiça está ajudando, e o que eu posso lhe dizer hoje, está funcionando. A velocidade de expansão nos primeiros dias aqui era de quase 17%, hoje já está em 3%. Significa o quê? Que o Ceará vai ficar livre? Não. Significa que nós estamos baixando a quantidade de gente que vai adoecer ao mesmo tempo. Enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Importando testes, importando máquinas, importando respiradores, fazendo hospitais de retaguarda, abrindo leitos de UTI de emergência, inclusive no estádio aqui. Por quê? Porque isso demora tempo. Por exemplo, chegou a máquina, o funcionário tem que ser treinado. Isso demora 3, 4, 5 dias, se tiver o funcionário. Hoje, o Brasil não está dando aos profissionais de saúde os equipamentos devidos para se proteger. Só para vocês terem uma ideia, o Hospital Albert Einstein, que é o hospital mais sofisticado do Brasil, em São Paulo, já saiu mais de 150 profissionais de saúde para casa contaminados. O Hospital Sírio-Libanês, o mais sofisticado, mais de 100 profissionais de saúde foram contaminados. Você imagine, meu irmão, o Ricardo e os ouvintes da SUPA, vocês imaginem que no Brasil 80 de cada 100 municípios não tem um leito de UTI sequer. Por isso que a gente não pode vacilar nem ficar ouvindo conversa fiada de político. Ciro, essa semana saiu aí uma assinatura digital de vários líderes, principalmente da oposição, até falou-se da União da Esquerda, pedindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. É evidente que na mesma hora a milícia digital veio para cima dizendo que isso era um absurdo e tal. Qual é a intenção de vocês dessa união e dessa posição? Até porque conhecendo bem o presidente Jair Bolsonaro, ele jamais agiria dessa forma. A intenção é ver se a gente aumenta ao máximo a pressão sobre o Bolsonaro. Essa é a intenção. Eu também, que assinei o documento, eu também não acredito que ele tenha a dignidade de renunciar, mas as pessoas precisam saber, não é, que um procedimento de impeachment demoraria 6 meses e paralisaria politicamente o país, porque Sim. também isso não é uma solução. Então, o que é que nós temos que fazer? Pressionar ao máximo para que ele mude a conduta, para que ele mude a orientação, porque cada vez o Bolsonaro dá uma declaração, as pessoas estão sem renda. Ele sabe disso e ele explora isso. As pessoas estão sem renda, porque o rapaz que vendia picolé aqui embaixo na minha rua não vende picolé faz 4, 5 dias. E ele não tem poupança. Portanto, o Bolsonaro parece assim que é um observador marciano da situação e fica dando sinais contraditórios. Por quê? Porque se ele, a parte dele, que é o quê? É ajudar a sair esse dinheiro, fazer imediatamente esse dinheiro de R$ 600 por mês por pessoa, até 2 pessoas por família, dá R$ 1.200, essa é a tarefa dele. A segunda tarefa é fazer com que a importação dos testes, a importação dos respiradores, que é a importação do material necessário para fazer máquinas e UTIs, etc., aconteça. Isso é o que ele tem que fazer, ou seja, ajudar a população. Mas não, fica contradizendo, falando coisas erradas, vai para a rua, ele próprio. Ele sabe que o simbólico dele, que é o presidente da República, isso só se explica com um irresponsável criminoso. E no futuro, cada um de nós vai poder avaliar. Nós estamos numa democracia, pelo menos ainda, e haverá o tempo para a gente avaliar. Mas nesse instante,
nós precisamos pressionar no limite máximo para que as nossas autoridades se comportem à altura do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Conversando com Ciro Gomes, ex-ministro, ex-candidato à presidência da República nas últimas eleições. Ô Ciro, o Tedros Adhanom, que é etíope e é diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, fez um discurso aonde foi contra a maioria do que a OMS vinha fazendo, vinha trabalhando. Ele até citou bem claro que ele é da África e que as condições da África são diferentes das condições dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais. E que lá, como aqui no Brasil, ele não citou o Brasil, eu que estou colocando isso na fala dele, a pessoa vende o almoço para comprar a janta e que tinha que ter alguma forma de se ver esse lado. Esse lado seria esse dinheiro que o governo está levantando para essas pessoas, como você citou aí o vendedor de picolé aí na esquina da sua casa que não vende sorvete já há uma semana? Sem nenhuma dúvida, mas deixa eu explicar. Já acabou de sair, eu estou aqui ligado nisso, estou permanentemente em contato com a Organização Mundial de Saúde, lendo os sites, lendo os informes, lendo as coisas, e já saiu desmentido agora, claro, com todas as letras, de que o Bolsonaro está mentindo em relação àquela declaração da Organização Mundial de Saúde, que ele teria dito que estaria fazendo exatamente o que ele está falando. O que o presidente da Organização Mundial de Saúde falou é uma obviedade. Eu vou repetir aqui para você. Só tem uma coisa para a gente fazer nesse momento para impedir a velocidade assassina desse vírus, é ficar em casa. Se isto é verdade, e não tem outra verdade, só tem essa, a Organização Mundial de Saúde acaba de repetir isso, os governos têm que criar condição para que a população fique em casa. E a primeira providência é fazer que a renda da população que está colapsada seja restaurada pelo menos no valor suficiente à sobrevivência das famílias. Deixa eu explicar para você, para que ninguém duvide de que o Brasil pode perfeitamente fazer isso. Hoje no Brasil, nós temos, antes do coronavírus, nós tínhamos 100 milhões de pessoas, Sérgio, vivendo uma média de R$ 413 por pessoa por mês. Então, antes do coronavírus, essa já era a realidade social e econômica trágica do nosso país. R$ 413 por mês é a renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Se a gente quiser chegar a esses 100 milhões de brasileiros, R$ 600, eles vão ter, portanto, 50%, ou seja, mais da metade da renda normal que eles tinham. Isso não quer dizer que é muito, não. Isso quer dizer que é mínimo tamanho a tragédia social brasileira. Sim. Se a gente fizer isso, nós podemos dizer, então, fique em casa, meu irmão. Por quê? Porque não adianta o picolezeiro sair, o homem que vende picolé, vir para a praia de Iracema, aqui na frente da minha casa, porque ninguém vai comprar. É uma ilusão grande imaginar que você vai abrir um bar e que as pessoas vão para o bar. Isso foi o que aconteceu na Itália no começo da pandemia e virou o lugar exemplo do que não se pode fazer. Foi o que aconteceu na Espanha. No dia que a Itália decretou a quarentena, a Espanha permitiu, no dia 8 de março, uma passeata com 200 mil mulheres. Resultado, a Espanha hoje também perdeu o controle. Os norte-americanos ficaram nessa maluquice, Ricardo. O Trump, com essa história de emprego, renda e não sei o que e tal, hoje, só em Nova York, está atracando nesse momento, quem quiser olhar, está ao vivo, está encostando em Nova York um navio hospital. Exatamente. Ele já tem 1.000 leitos. A cidade de Nova York, a cidade mais... Isso. Só a cidade de Nova York, a cidade mais rica do mundo, já tem mais de 70 mil pessoas contaminadas. Isso tudo aconteceu em 10, 12 dias. Infelizmente, ou felizmente, o Brasil tem este filme dos outros para ver, porque aqui nós estamos 15 a 12 dias atrasados em relação à conta. Então, vamos ter clareza, a Organização Mundial de Saúde não tem nenhuma dubiedade. É preciso isolar a população ao máximo e é preciso, portanto, pagar para que a população possa ficar em casa. Se nós fizermos, volto a lhe dizer, pagar R$ 600, isso custa, no primeiro momento, 56 bilhões de reais. O Brasil, por mês, em 3 meses, o Brasil tem 168 bilhões de reais. Eu acredito firmemente que em 3 meses de contenção, a gente já terá passado o pior momento da vida brasileira, não sem olhar 40 mil brasileiros mortos. Isso não é invenção minha. O Imperial College,
que é o órgão científico máximo da Inglaterra, que orienta a decisão da Inglaterra e dos Estados Unidos, agora adaptou a equação para o Brasil. Então, eles fizeram claramente o cálculo, bota lá quantos brasileiros têm mais de 60 anos, mais de 70, bota renda, bota idade, bota taxa de contaminação, e fizeram a simulação. Se o Brasil fizer o isolamento radical, nós choraremos a morte de 40 mil pessoas. Se nós não fizermos, nós vamos chorar a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Eu Então, vi nós esse. estamos fazendo, bem ou mal, prefeitos estão fazendo, governadores estão fazendo, nós precisamos pressionar para que o Bolsonaro pare de atrapalhar e o Brasil todo faça esse sacrifício e nós possamos fazer a renda do povo ser atenuada, o colapso da renda, com essa tragédia sanitária que nós estamos vivenciando. Ô Ciro, apesar de você não estar com um mandato, mas você tem uma legião de políticos que estão com você, não só do PDT, mas é um líder nacional. Você, quando foi candidato à presidência da República, você, na sua campanha, você citou a possibilidade de se tirar milhões e milhões de brasileiros do SPC. Eu conversando com o prefeito Calil na sexta-feira, ele até disse, Sapia, quando o negócio é bom, a gente tem que copiar, independente se for do seu adversário político ou não. Foi uma questão de limpar a rua, como estavam limpando em algumas cidades aqui, fazendo aquela higienização. E ele disse que ia fazer imediatamente e já está fazendo. Não seria um momento de agora o governo, através do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, tentar criar essa solução, esse mecanismo, já que você já provou que isso é provável, para que as pessoas passem a ter crédito, principalmente nesse momento, logo após a crise, Ciro? Sem nenhuma dúvida, Ricardo. Agora, deixa eu dizer para o povo brasileiro como um mau governo é um problema grave e como a gente precisa deixar a responsabilidade política para lá, mas denunciar e pressionar. Na primeira hora dessa crise, o Bolsonaro, Paulo Guedes, o governo, autorizou um socorro para os bancos de 1 trilhão de tapioca e 200 bilhões de reais. Qual era a ideia? A ideia é, ao expandir a oferta de dinheiro no sistema financeiro, fazer que o custo do dinheiro, que é o juro, caísse, para atenuar, ou seja, as empresas poderem tomar dinheiro emprestado a juro mais barato, para manter os seus empregados 2 meses, 1 mês, com essa queda de faturamento. Sabe o que está acontecendo, Ricardo? Os bancos não estão emprestando. Não estão emprestando com 70% acima dos juros que estavam antes da crise. Exatamente. Ou seja, isso é um país sem governo. Agora, mais grave, aproveitando a notícia da crise, o governo Bolsonaro autorizou 75 bilhões de reais com B de bola para a Caixa Econômica comprar carteira bichada de banco. Deixa eu explicar para todos que estão nos ouvindo. Os bancos emprestaram muito dinheiro para as pessoas comprarem carro. Como a renda caiu, o desemprego aumentou, a inadimplência, ou seja, a incapacidade de pagar as prestações, aumentou muito. E a justiça não está dando conta de tomar os carros de volta. Sabe o que o Bolsonaro autorizou? 75 bilhões de reais. Nós temos 56 bilhões para fazer 600 reais chegar na casa de cada brasileiro que está hoje passando dificuldade. 56. Ou seja, 75 bilhões ele autorizou a Caixa Econômica a comprar esses créditos podres dos bancos particulares, usando o argumento da crise. E isso é uma aberração, quando o que nós temos que fazer é exatamente o oposto. Fazer com que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por exemplo, com 25 bilhões de reais, ou seja, 1/3 dos 75 bilhões de reais, você restaurava o crédito de 63 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo no SPC. Por quê? Porque a dívida toda deles, juntos, dá 240 bilhões de reais. Só que é uma dívida que cresceu na base do abuso, multa, juro, correção monetária, taxa de permanência, essas aberrações de um povo desprotegido que nós temos. Pois bem, quando o Serasa faz um leilão, ele dá desconto de 90%. Todo mês a gente faz isso aqui no Ceará. No Brasil todo. Aqui no Ceará, os meus amigos fazem. Eles dão 90% de desconto. Se a gente pegar 240 e descontar 90, nós estamos falando que fica faltando 24 bilhões de reais para você ajudar 100% dos brasileiros com nome sujo no SPC a voltar a ter dignidade de crédito e ajudar a enfrentar essa dificuldade.
24 bilhões é menos de um terço dos 75 bilhões que o Bolsonaro está dando à Caixa Econômica para comprar a carteira bichada dos bancos no Brasil. E se unir toda a esquerda mais o centrão, eu sei que você tem um bom relacionamento com vários deputados e senadores, Rodrigo Maia, o próprio Mário Erinja, que é nosso amigo, que é do nosso partido, que é mineiro. Não seria possível passar isso pelo Congresso Nacional? Ou tem que ser uma medida presidencial? Uma parte dessas providências que eu estou falando, nós estamos dialogando e agindo. Então, por exemplo, o Bolsonaro tinha criado um programa de R$ 200 por mês. Nós achamos que isso é uma aberração. Teve setores mais demagógicos nossos que estavam oferecendo um salário mínimo, não fizeram cálculo, não fizeram nada, isso é outro problema também. Mas nós conseguimos ali naquele entendimento passar os R$ 600 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200 por cada família que tiver mais de uma pessoa nas condições de maior de 18 anos, sem emprego, sendo autônomo, sendo informal ou tendo sido desempregado por essa crise que está aí. Então, esse tipo de conduta nós já estamos fazendo. Agora, repare uma coisa, essa coisa do Banco Central toda não passa pelo Congresso. Isso é que é a aberração que se foi construindo ao longo do tempo e que eu denuncio a vida inteira. Então, para você aprovar 50 bilhões de reais, que só vão ser pagos daqui 30 dias, nessa velocidade de carga do banco, o governo está atento. Porque nem sequer aproveitou para correr com o cadastro, a Caixa Econômica podia lançar um cartão de débito, fazer esse cartão de débito chegar aí... O que já lançaram, né, Ciro, o que já lançaram foram os golpistas que já estão mandando, eu já recebi por WhatsApp 3 aqui diferentes para você se cadastrar. Muito golpe, porque o país sem governo está acontecendo isso. Um vidrinho de álcool gel no Brasil está sendo cobrado R$ 30, porque nós não temos governo. Todas as leis brasileiras estão aí e, em caso de calamidade pública, o governo pode até entrar nas empresas. O governo pode até prender pessoas se estiverem fraudando a economia popular. Não se ouve falar de uma única prisão, uma única providência em cima dos que estão especulando com álcool gel, com máscara. Eu tentei comprar máscara agora para distribuir para os colaboradores aqui do meu prédio, porque eu não consigo ficar parado. Simplesmente não tem para vender. Não tem as máscaras para vender. Quando a gente entra na internet para importar, custa R$ 30 3 máscaras, que só dura 2 horas. Então, o mau governo é uma tragédia. Por isso que eu estou concentrado em fazer essa pressão. Ô, Ciro, me diga uma coisa. De segurança. Um presidente da República, nesse estado de calamidade que está o país, ele não pode determinar e tomar, entre aspas, todas as fábricas e indústrias de álcool em gel e repassar isso, se não gratuitamente ao povo brasileiro, mas pelo menos às pessoas mais pobres, e os comércios que forem vender, que seja um preço fixo e um preço correto? Pode, mas não é sequer necessário. Por exemplo, a Ipioca, que é uma fábrica aqui de cachaça, está fazendo espontaneamente milhares de litros de álcool gel. E se você fizer uma reunião para todo mundo que tem a capacidade de reconversão industrial, você pode fazer respiradores, as universidades estão desenvolvendo alternativas de respiradores mais baratos. O problema é que nós não temos sequer coordenação. A lei permite, em estados de calamidade pública, de comoção, de convulsão social, que o Estado entre até nas empresas. Mas volto a lhe dizer, não é necessário. Basta que haja um comando, uma coordenação. A população brasileira, as nossas empresas, elas têm capacidade de fazer isso. Basta que o governo crie algumas providências. Sim. Algumas providências, por exemplo, aqui já estão suspensas as obrigações acessórias de todos os contribuintes. Todos os micro e pequenos empresários estão com 90 dias de prazo para não pagar os seus impostos. Por quê? Porque essa é uma forma de você ir ajudando a sustentar o tecido econômico enquanto protege a vida das pessoas. Porque é completamente falsa essa história de que uma coisa é cuidar da economia, outra coisa é cuidar da saúde. Nesse assunto, uma coisa está completamente vinculada uma na outra. Certo. Ciro Gomes, ex-ministro, conversando conosco aqui. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você me desse uma opinião sobre o ministro Mandetta. Primeiro, se ele chegou a ser deputado junto com você, creio que não. E se ele vem agindo bem frente ao ministério. Veja, o meu estilo é de cultivar fibra. Mas, dentro dessa tragédia, ele é um ponto de destaque. Porque ele tem procurado, não é, ainda que está aí acomodando, vai e volta, etc., mas ele tem procurado repetir essas obviedades.
Mas na prática, no concreto, ele é impotente para fazer aquilo que é necessário ser feito. Por exemplo, o que o Mandetta pode fazer para acelerar a importação se não dão orçamento para ele? O que o Mandetta pode fazer para expandir leito de UTI na velocidade necessária se não dão orçamento para ele? O que o Mandetta pode fazer para ajudar a população a entender que só o isolamento radical, para quem puder, é que vai prevenir a velocidade assassina se o presidente da República diz o oposto? Se o presidente da República constituiu uma comissão que não se reuniu nenhuma vez, meu irmão. O presidente da República não reuniu os governadores nenhuma vez, nós começamos a brigar. Fez 3 reuniões separadas, foi bater boca política com o Dória, que também, infelizmente, tem muita canalice do lado crítico ao Bolsonaro, que essa é a tragédia do Brasil. Pois bem, não reuniu essa comissão que é presidida por um general. O Bolsonaro, ao invés de botar como o mundo inteiro a autoridade sanitária no comando, botou um general da Casa Civil para comandar. Sabe quantas vezes essa comissão encarregada de fazer essa coordenação se reuniu? Nem uma vez. Então não é sério, é um governo desastrado e nesse desastre o Mandetta, pelo menos, está repetindo. Agora, a partir de hoje, ele está proibido de liderar as entrevistas, ou seja, o Bolsonaro tirou dele, do Mandetta, a obrigação e o direito de esclarecer uma vez por dia quantas pessoas estão contaminadas, quantas coisas, e para a imprensa perguntar, cadê os testes? Cadê os leitos de UTI? Em que tempo vai ficar pronto a reestruturação, a importação dos equipamentos de segurança dos profissionais de saúde? Não é mais ele que vai responder. A gente percebe... Alguém a serviço desse estilo. A gente percebe no governo do Bolsonaro que cada figurante do governo dele que venha fazer alguma sombra a ele, ele costuma colocar atrás. Me diga uma coisa, ô Ciro, nessa briga entre governadores, claro que não leva nada a lugar nenhum, a gente percebe isso. A gente vê realmente essa falta de comando que você falou do governo federal. Não sei se você ficou sabendo, o Ministério da Saúde fez uma solicitação ao Ministério de Economia que seria da ordem de 10 bilhões de reais. E na hora de datilografar lá, na minha época era datilografar, agora é digitar, 410 bilhões, foi um 4 na frente. Quase que esse dinheiro chegou na saúde, porque ninguém viu. Quando chegou no último lá para assinar, que viram. Isso é uma falta é uma tremenda desorganização, não é não? Não, é um desgoverno completo. Você imagina o presidente da República assinar dizendo que assinou sem ler uma medida provisória que permitia, no começo dessa crise, que os trabalhadores do país inteiro ficassem 4 meses sem receber os seus salários, sem nenhuma compensação, e depois alegar que foi um erro de digitação, disse o Paulo Guedes, e ele que assinou sem ler, simplesmente nos deixa assim no caminho do pavor. O que eu quero, entretanto, é não passar pavor para a população. Nós precisamos pensar com a nossa própria cabeça e seguir aquelas orientações que, volto a dizer, as autoridades internacionais, os profissionais de saúde, os infectologistas, a Organização Mundial de Saúde estão nos orientando. Isolamento radical para quem puder, renda mínima para todo mundo para anteontem e preparar o Brasil para aqueles números que vão explodir em 2 semanas. Ô Ciro, só para finalizar aqui, eu confesso a você que eu não tenho encontrado alguns dos seus adversários nas últimas eleições. Haddad, o próprio presidente do Novo, que agora não é presidente do Novo, está sumido, Marina está sumida, o Alckmin está sumido, Henrique Meirelles, que é secretário do Dória, está sumido. Esse povo só pensa no Brasil na hora da eleição, Ciro? Olha, eu não quero fazer esse exame político agora, mas de fato essa crise também está servindo para revelar muitas coisas no Brasil. Eu, francamente, não me consideraria uma pessoa à altura daquilo tudo que o povo brasileiro já me deu, se eu, numa hora como essa, não estivesse fazendo aquilo que esteja ao meu alcance. E é o que eu vou procurar fazer sem querer criticar ninguém. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui, estamos sempre à disposição, é muito bom trazer a sua palavra, o seu conhecimento para todo o povo mineiro aqui. Muito obrigado, tenha uma boa semana. Muito obrigado, Ricardo, um forte abraço, que Deus proteja a nossa gente querida das Minas Gerais também.